o PSOL, o partido PSOL, se antecipou ao governo e acionou o judiciário pedindo a revogação do projeto que foi aprovado pelo Congresso, que derruba o aumento do IOF. Segundo a sigla aliada do Planalto, a queda no decreto pode gerar vários questionamentos judiciais, já que nas últimas semanas foram recolhidos mais valores devido a esse aumento do IOF. Além disso, o PSOL acusa o Congresso de exceder a sua competência ao interferir em uma atribuição legítima do Executivo. Bem, esse é um assunto que ganhou a página dos jornais e dos portais nos últimos dias e teve a derrubada no aumento do IOF, o que causou um mal-estar no governo federal, inclusive levantando a possibilidade de judicializar, levar essa questão para o Supremo Tribunal Federal e reverter essa decisão. Seria mais um capítulo de invasão de competências? A ver. Chamar o Nelson Kobayashi, que está acompanhando essas movimentações, ele monitora muito essa percepção do Congresso Nacional sobre possíveis avaliações que serão feitas pela Suprema Corte e as muitas discussões em relação às prerrogativas dos poderes, né, Koba? Queria primeiro que você analisasse a possibilidade de judicialização. Não seria o partido do presidente da República que ajuizaria essa ação, seria um partido aliado, o PSOL, e aí a gente precisa também entender a dinâmica de apreciação do Supremo, caso isso de fato seja levado até o STF. Seria inconstitucional a decisão do Congresso Nacional ou não? No meu ver, a meu ver, não, Caniato. O que eu acho interessante é que aliados do Planalto acusam o Congresso de interferir no Executivo. Aí o que eles fazem? Vamos chamar então o Judiciário para interferir nessa nossa relação aqui entre Legislativo e Executivo, e aí o Judiciário é que vai dar a última palavra por provocação dos parlamentares, dos representantes do Legislativo. Isso não é novo no Brasil. Essa judicialização, essa hipertrofia do Poder Judiciário é culpa justamente desses partidos como o PSOL, que não tem voto, não tem condições de ganhar no seu campo, que é no Congresso Nacional, e que levam sempre a questão para o terceiro turno. Tudo que o pessoal não consegue em votação, e é a maioria das coisas, eles levam para o Judiciário. É assim que funciona. E funcionando como um partido satélite do PT. Porque daí fica interessante, né? Nem o PT, que é o partido do Executivo, não está levando isso para o STF. Por que o pessoal faz? Porque é satélite do PT. Porque é uma marionete que serve para essa finalidade. Ficar emprestando o seu nome, seu CNPJ e a sua legitimidade constitucional para ficar judicializando as questões que deveriam ficar no campo da política. E aí eu fico pensando, já pensou se a gente tiver uma decisão do STF acolhendo o pedido? Um ministro monocraticamente entendendo ser inconstitucional aquilo que 390 e tantos deputados e não sei quantos senadores votaram, pessoas que tiveram seus mandatos por eleição, escolhidos pelo povo, decidindo dessa maneira, contra aumento de impostos, tendo as suas decisões ali no âmbito do Congresso sendo superadas por uma decisão monocrática. Isso já aconteceu, né? Não foi uma nem duas, foram várias vezes e agora, mais uma vez, um partido político judicializando aquilo que deveria ficar no campo da política e depois não dá para reclamar, né? O Legislativo de que o Judiciário manda demais, se isso é culpa dos próprios políticos, no caso em específico desses poucos partidos que servem só a essa indigna função de ficar sendo marionete para a judicialização das coisas da política. E a corda continua sendo esticada, né? Recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, especialmente um abraço carinhoso aos taxistas e os motoristas de aplicativo que gostam muito da Jovem Pan em todos os horários, mas especialmente das 18 às 20 horas, todos muito bem informados, também acompanhando as análises dos nossos comentaristas. Você, Mota, governistas acionando o Judiciário, a Justiça, a Suprema Corte contra a derrubada do IOF, querem retomar a arrecadação com a alta do imposto, Mota. Esses socialistas não tem jeito, né? Bem que eu estava falando aqui de socialistas utópicos que viraram distópicos. É interessante olhar a argumentação do PSOL, né? Eles dizem que o tribunal precisa derrubar esse decreto do Congresso porque senão pode acontecer uma proliferação de litígios tributários em massa, ou seja, as pessoas podem entrar na justiça pedindo que os valores do IOF que foram recolhidos nas últimas semanas
desde que o imposto subiu, sejam devolvidos. Companheiro pissolista, isso não é um problema. É justamente para isso que o Congresso derrubou o aumento do imposto, para defender o interesse do pagador de impostos. É justamente com o imposto, o aumento do imposto derrubado, tudo que foi recolhido a mais tem que ser devolvido. Companheiro pissolista, essa é exatamente a função do cancelamento do aumento de impostos. Esse é um caso em que parece que vale aquele slogan que os meus amigos libertários repetem toda hora, né? Eles dizem: imposto é roubo. Olha aí. Agora é interessante olhar outra argumentação. Para o PSOL, o Congresso teria excedido a sua competência, configurando uma violação à separação dos poderes. Em relação ao argumento, eu diria o seguinte ao PSOL: companheiro, é argumento errado no lugar errado. Você, Dávila, já apostava na judicialização, né? Surpresa para pouquíssimas pessoas. E o que é preciso considerar em relação a esse aspecto que o Koba destacou há pouco, né? A junção de dois poderes para fazer valer a crença ou a convicção de um dos poderes. Caniato, se o meu projeto BBB para político tivesse sido aprovado, o ministro já estaria faturando o dinheiro dos seus impostos aí. O nosso BBB da boçalidade, boquirroto e besteira poderia ser aí, ó, mais um dinheirinho nos cofres do governo, só com esse projeto do PSOL sendo apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Mas olha, aqui nós vamos dar uma dica para os deputados de oposição. Olha, no governo passado, Jair Bolsonaro já havia se comprometido a acabar com o IOF em 2029. Por quê? Porque o Brasil queria ingressar na OCDE e a OCDE não aceitava o Brasil se não acabasse com o IOF, porque precisa ter regras iguais, parecidas, similares. Então, por que não tirar esse projeto da gaveta e antecipar um pouquinho o fim do IOF para 2026? Aí não teria decisão do Supremo que fizesse ou obrigasse o Congresso a criar um novo imposto. Então está na hora de tirar aquele projetinho da gaveta, antecipa um pouco, em vez de 2029, 2026. Aí seria um ótimo recado, mostrando que o Legislativo está retomando as rédeas e a soberania de debater e aprovar leis no país. Pois é, mas o que é interessante, além da judicialização, um dos deputados, o deputado Guilherme Boulos, parece que tem ido às redes sociais, feito manifestações pelas redes, convocando pessoas para uma mobilização de rua e um boicote da direita também no Congresso Nacional. Então a história do IOF vai crescer, vai virar uma grande mobilização e é mais um episódio daquilo que a gente falou ontem, sabe? Os pobres contra ricos, nós contra eles. Me parece que vai se tornar um processo muito maior, viu, Koba? Vai ser a primeira manifestação da história pelo aumento de impostos, Caniato. Vai ser muito interessante essa manifestação. Eu fico até curioso para saber, aquelas pessoas que vão acompanhar essas manifestações, para perguntar para o manifestante: você sabe por que você está aqui? Porque vai sair isso na prática. Quem é que vai a uma manifestação dessa para ir contra o que decidiu o Congresso Nacional, se o que o Congresso Nacional foi ir contra o aumento de IOF, ir contra o aumento de impostos? 10 bilhões que seriam tirados dos bolsos dos brasileiros. Enfim, é muito interessante essa ideia de convocar uma manifestação pelo aumento de impostos, né? E isso, talvez só alguém muito bem desinformado iria aderir. Só alguém muito bem desconectado da realidade é que iria aderir. Talvez alguém que acredite no ministro Fernando Haddad, que diga que o IOF só paga quem tem cobertura, que é uma tremenda de uma enganação. Não é verdade. O IOF é para qualquer operação, principalmente para aquele que é da classe média que paga o IOF. Porque o rico paga o IOF caro ou barato, ele vai continuar pagando, ele nem vê quanto é que custa. Isso pesa mais mesmo, é ali, no meio do caminho, para quem está
começando a conseguir alguma coisa na vida, como deveria ser o desejo de todas as pessoas que estão abaixo da média da sociedade em relação às classes sociais. Enfim, estou curioso para saber se vai ter adesão ou não este encontro e se é que não vai ter ali alguns ônibus, alguma alimentação, algum tipo de vantagem para quem vá a esse tipo de encontro convocado pelo deputado Guilherme Boulos. Algum pão francês com embutido no meio? Exato. Talvez. Mas o Kobayashi lembrou bem, né? Muitos youtubers fazem esses vídeos, né? Fazendo questionamentos sobre aquelas pessoas que estão em uma manifestação. Ele faz uma pergunta para saber se a pessoa tem alguma noção daquilo. Foi uma boa sacada essa, Koba. Pessoal, os meninos do MBL vão voltar com muito conteúdo desse encontro, certamente. Mas você, Mota, a onda de judicializar questões que são aprovadas pelo Congresso Nacional se tornou quase uma regra, né? Principalmente quando a gente trata de questões sensíveis que envolvem arrecadação para o governo federal. Você não acha que isso reforça aquela situação muito desagradável que a gente tem acompanhado entre Judiciário, entre a Suprema Corte e o Congresso Nacional? Porque a gente poderia listar aqui, 5, 6, 7 medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, que depois foram revisadas, discutidas, alteradas ou ajustadas pela Suprema Corte. Será mais um capítulo desse, Mota? Eu acredito que sim, Caniato. Eu acho que aí nós temos 3 questões. A primeira é a judicialização. É quando políticos, por covardia, por omissão ou por excesso de esperteza, por não conseguir desempenhar o seu papel como políticos, eles apelam ao irmão mais velho. Né? Se você mexer comigo, meu irmão vai vir aqui te bater. Esse é o aspecto da judicialização. Aí você tem o ativismo judicial, que é a disposição de alguns magistrados de tomar decisões em áreas que não são de sua competência. Então, em vez de se restringir a interpretar e aplicar a lei, eles avançam em outras áreas. E, por último, o último fenômeno, que tem gente que chama de neoconstitucionalismo ou panconstitucionalismo, é a noção de que a Constituição, além de ser uma lei magna que serve essencialmente para limitar o Estado e estabelecer os direitos e garantias fundamentais, ela é uma receita de bolo para tudo o que o Estado e as pessoas podem ou não podem fazer. E isso daria às pessoas que são encarregados de interpretar a Constituição uma liberdade total para interpretar da forma que quiserem e para interferir em qualquer aspecto, tanto da vida pública quanto da vida privada. E aí vem esse fenômeno que não é limitado ao Brasil, no qual os intérpretes da Constituição ficam sempre com a última palavra. São sempre eles que falam por último e que dizem se determinada coisa pode ou não pode acontecer. E é lógico que isso é um conflito direto com a separação dos poderes, que é a base da República. São 3 poderes independentes e igualmente poderosos, que se vigiam e se fiscalizam. É o chamado sistema de freios e contrapesos. Se um desses poderes tem a supremacia sobre os outros, se ele sempre tem a última palavra, isso não é mais república. Pois é, muito boa observação, um comentário excepcional. E aí, Dávila, é preciso também trazer esse ponto de vista para a nossa audiência, né? Quando há um excesso de judicialização, quando muitos assuntos que, em tese, seriam de responsabilidade de um outro poder são levadas ao STF, é sinal que tem alguma coisa de errado, né? Com certeza. Por isso a importância do próximo presidente da República, com o próximo Senado e o Congresso Nacional, fazer com que o Judiciário, o STF, volte a ser uma Corte Constitucional. A Corte Constitucional vai decidir as questões normativas, não dá para legislar, opinar, ativismo do Judiciário. E o interessante, Caniato, é que alguns membros do Supremo estão dizendo que é preciso o Supremo voltar a ser uma Corte Constitucional.
Então isso já foi mencionado pelo ministro Fux, já foi mencionado pelo ministro André Mendonça. A própria decisão ontem também mostra o caminho daqueles que votaram contra, Nunes Marques também, Fachin, que a gente precisa começar a respeitar as fronteiras do poder. Ou seja, existem indícios dentro do próprio Supremo Tribunal Federal de que a Suprema Corte precisa voltar ao seu papel original. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o Kobayashi trouxe. Não é possível transformar toda disputa política no campo da judicialização. Quem vem judicializando a política são os políticos, principalmente esses partidos. Então, nós precisamos criar mecanismos para limitar as ações diretas de inconstitucionalidade. Você precisa ter pelo menos 10% do parlamento, 15% do parlamento, precisa ter um número mínimo. Porque senão é esse festival. Perdi a votação, atravesso a rua, entro lá com a DIN e pronto. E começa todo um terceiro tempo do debate político que deveria cessar no Congresso Nacional. Então, nós precisamos, primeiro, a mudança de cultura do Mota, e segundo voltar o Supremo a ser uma corte constitucional e limitar esses recursos para que não torne uma banalização generalizada de cada derrota política no Congresso Nacional ou no Executivo, você vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tomar uma decisão. Então, são medidas importantíssimas e isso são medidas para nós voltarmos a valorizar a democracia, a credibilidade das instituições e o respeito à Constituição e à lei. Pois é, e o país não avança, né, na velocidade que precisa, porque sempre você pode questionar, sempre tem mais uma possibilidade de reverter. Então, uma reforma que você poderia fazer no primeiro ano de determinado governo, você só consegue concluir no quarto. E mais ou menos ainda, porque acabam cancelando vários dispositivos. Mas, só para fechar, você, Koba, queria suas impressões sobre esse processo de judicialização, essa cultura de judicializar todo e qualquer tipo de medida aprovado pelo Congresso Nacional, de que maneira isso pode acentuar essa crise que a gente tem observado entre Executivo e Congresso Nacional. Isso pode esticar ainda mais a corda. Vamos pensar na hipótese de uma liminar, suspendendo a decisão do Congresso, por exemplo, e reavivando a decisão do Poder Executivo. Veja só, um ministro pode fazer com que isso aconteça. E aí as tensões vão se intensificar entre Legislativo e Judiciário. Mais uma vez, é tudo que a gente não precisa nesse momento. Agora, eu queria até somar às propostas aqui do Mota, do Dávila, de uma mudança de cultura, de uma mudança até dos requisitos para se entrar com uma ação no Judiciário. Eu acho que essas ações deveriam custar, deveriam exigir valor para algum partido que queira levar a discussão ao Judiciário. Se o Estado me cobra um imposto errado, eu tenho que entrar na Justiça, eu tenho que pagar custas processuais. E se eu tiver equivocado na minha tese, eu ainda tenho que pagar mais ainda honorários da outra parte, enfim, isso custa dinheiro. Para mim, que sou cidadão, por que é que um partido que vive de fundo eleitoral não deve pagar custas, por exemplo, para entrar com uma ação? Um partido que vive de milhões e milhões e milhões do dinheiro do povo nos seus cofres, por que é que ele simplesmente leva um papel do outro lado da rua e protocola e aquilo vira uma ação que pode gerar instabilidade na segurança jurídica, como sempre acontece? E se perde, por que é que não paga honorários? Por que é que não paga algum dinheiro? Por que é que não tem um tipo de risco para um partido judicializar uma questão? Hoje o risco é zero. Se ele judicializa e não dá em nada, não perdeu nada. E fica utilizando o seu dinheiro integralmente do fundo eleitoral normalmente. Então a gente tem que começar a pensar também em algumas mudanças para inibir o abuso processual, o abuso do direito de judicializar as questões, porque senão isso vem praticamente num protocolo, no script do partido do PSOL. Vamos discutir, vamos votar, vamos perder, vamos judicializar e isso fica no automático para tudo. E tantos dos projetos que o pessoal perde, né, porque não tem deputado suficiente para ganhar as suas causas, as suas ideias, a gente tem um mar de processos judicializados no Supremo Tribunal Federal, justamente por conta da incapacidade política de resolver as coisas. Enfim, talvez uma proposta para se juntar aí às dos colegas. Pois é, muito bom. Quero agradecer muito o senhor Takahiro Shibata, da cidade de Bastos, contador,
muito conhecido na cidade, que assiste e prestigia todos os dias o programa Os Pingos nos Is. Fã de vocês, viu? É muito legal. Quero agradecer demais o senhor Shibata pela audiência. Grande abraço a todos aí de Bastos. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia e informação. Eu conto com você, é bem rapidinho, 1 minuto e 20. Até já.